E aí, meu povo? Tudo bem? Estou aqui com esse vídeo para falar um pouco sobre metas e planejamento. Estamos em 2024, indo para a segunda semana já, e eu ainda não concluí as minhas metas. Pensei em algumas coisas, mas não concluí, escrevi tudo, enfim. Mas eu vou aqui falar um vídeo antes de fazer um vídeo sobre as minhas metas. Eu vou fazer esse vídeo, enfim. Mas eu estou aqui para fazer esse vídeo para falar um pouco sobre a minha compreensão do que são metas, por que fazer metas, ou a importância de se ter metas. Então vamos lá. Bom, primeiro, por que fazer metas? Eu acho que as metas, elas são extremamente importantes porque elas nos direcionam, elas nos trazem clareza sobre aquilo que a gente espera, sobre quais são as coisas que a gente tem expectativa, quais são os lugares onde a gente quer alcançar, quais são os caminhos que a gente quer trilhar, enfim, então você tem uma clareza ali, então eu quero conquistar isso, eu quero fazer isso, eu quero, enfim, vencer isso na minha vida, eu quero ter, enfim. E aí você faz uma meta, então, por exemplo, eu quero uma meta, só um exemplo, comprar um carro. Então você tem essa meta, então isso aqui tá ali estabelecido como um sonho, um alvo, um objetivo, e isso te traz uma clareza sobre os passos que você precisa fazer para conquistar e chegar nesse seu objetivo de comprar um carro. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui, que eu pensei sobre metas, que as metas elas nos preparam para onde? Onde a gente quer chegar, onde a gente quer alcançar, enfim. E aí, dentro disso ainda, né, de onde a gente quer chegar, as nossas metas, elas precisam ser coisas, primeiramente, possíveis, coisas que a gente sabe que a gente vai conseguir alcançar, né? Você não pode colocar uma meta, eu quero comprar sei lá, eu quero comprar 50 terrenos. Você vai conseguir alcançar isso? Se você for rico, sim. Mas eu tô falando assim, possíveis. Por exemplo, pra minha realidade, é possível comprar 50 terrenos? Não, só se tiver um agir sobrenatural. Não que não possa acontecer, mas enfim. Estou falando aqui, né, na nossa perspectiva racional. Não é possível. Então, se eu colocar isso, muito provavelmente vai ser uma meta que eu vou chegar lá no final do ano e vou me frustrar. Vou olhar para isso e falar, meu Deus do céu, não consegui. Mas será que quando eu comecei a pensar sobre essa meta, será que era algo que eu conseguiria realizar? Faz sentido? Então, é aquele velho ditado. Quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, para onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve, qualquer coisa serve, qualquer oba-oba tá servindo aí. Mas quando a gente sabe, então a gente tem esse objetivo, você vai ter uma visão sobre aquilo. Então você vai sustentar aquilo debaixo de uma visão que você tem, debaixo de um propósito que você tem, debaixo de um objetivo que você tem. Então, às vezes, para você alcançar uma meta, você vai ter que fazer algum sacrifício, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas vai fazer sentido você fazer esse sacrifício e abrir mão dessas coisas porque você tem um propósito maior, certo? Certo. Então, eu acho que a palavra que mais define, assim, acho que a meta ela traz clareza. Clareza e amplia a nossa visão do que eu quero conquistar, sabe? Então, acho que o primeiro ponto que eu colocaria é esse, assim, é onde a meta, ela nos direciona para onde a gente quer chegar. Ela é como se fosse um medidor mesmo, né, da gente ter esses parâmetros, né, das coisas que a gente quer fazer e ter uma visão, tipo, esse ano eu tô caminhando por essa direção, esse ano eu tô para conquistar isso, esse ano eu vou fazer isso. Não adianta a gente colocar uma meta que é ilusória, que não vai acontecer, a gente só vai se frustrar, só vai dar ruim no final, né? Outra coisa que eu acho que é de muita importância a gente entender que tem metas, que são metas que você vai concluir dentro de um ano, de um espaço de tempo de um ano, tem metas que você vai ter uma projeção maior, né, de 5 anos, de 10 anos, uma meta, talvez uma meta pra semana, também funciona, e acho que todos os tipos de metas são válidos, mas a mais comum, que pelo menos a maioria das pessoas faz, são as metas pro ano, né? Então você vai lá todo começo de ano, todo final de ano e faz ali sua lista de metas. E depois no final do ano você vai lá e pega e faz o seu checklist, vê se você conquistou ou não aquilo. Mas a gente tem outras possibilidades de meta também. A gente pode dividir elas em espaços de tempo ali diferentes. E tá tudo bem, né? Eu acho que o importante é isso, a gente sempre ter essa visão clara de pra onde a gente tá caminhando. Aí entra o ponto 2 que eu estabeleci aqui, você já tem o onde você quer chegar, mas o como que você vai chegar naquele lugar, sabe? Quais são os passos práticos que você precisa dar pra alcançar aquilo, pra você conquistar aquilo, pra você concluir aquilo, pra você fazer um check lá no final do ano, no final, enfim, do prazo que você estabeleceu lá naquela meta, sabe? Então a gente precisa ter
muito claro quais são os passos que a gente precisa dar em direção àquele nosso objetivo, àquele nosso alvo, né? Porque não adianta nada você fazer uma meta super linda e maravilhosa lá e ela ficar lá esquecida, abandonada e você não ter nenhum passo prático, você não caminhar, não ter nenhuma projeção de como fazer aquilo, sabe? De como concluir aquilo. Então a gente precisa ter sempre saber o que eu vou fazer para alcançar isso. Então, se eu quero comprar um carro, o que eu vou fazer? Eu preciso juntar dinheiro, eu preciso me preparar financeiramente para ter esse carro, enfim. Então, se você precisa juntar dinheiro, você vai ter que sacrificar, talvez, um rolê com seus amigos, uma viagem que você queria fazer, porque o carro é mais importante do que essas outras coisas. Faz sentido? Então, a gente precisa ter isso muito claro. O que, depois como. Então, são coisas que andam juntas, né? Esse plano de ação que vai direcionar o seu caminho, para onde você quer chegar. E, por fim, que eu estabeleci é o porquê. Então, você já tem onde você quer chegar, você já tem como você vai chegar naquele lugar. Mas por que você quer chegar naquele lugar? Sabe por quê? Porque senão a gente chega no meio do caminho, a gente desanima, a gente cansa, a gente se frustra, a gente... Enfim, tem vários momentos, assim, que a gente fica perambulando, sabe, nos nossos sentimentos, nas nossas dúvidas, nas nossas incertezas. E muitas vezes isso é fruto de uma incerteza do seu propósito sobre aquela meta que você estabeleceu. Então, por exemplo, eu quero comprar um carro. Eu já sei que eu quero comprar um carro. Eu já sei como que eu vou fazer pra comprar um carro. Mas por que eu quero comprar um carro? Só porque, sei lá, tá no hype aí tem um carro? Ou porque eu quero comprar um carro, porque vai melhorar no meu dia a dia, sei lá, vou parar de pegar transporte público. Sei lá, seu objetivo aí, por que você quer comprar um carro? Quero, sei lá. Enfim. Ou às vezes você só colocou aquela meta, porque, tipo, todos seus amigos têm carro e você quer ter um carro também, mas você nem precisa ter um carro porque seus pais têm um carro que já, tipo, tá tudo ok. Você consegue usar o carro dos seus pais, você não precisa nesse momento ter um carro. Nossa, que esse exemplo foi bem ruim, né, do carro. Eu devia ter pensado em outro exemplo. Enfim, tivesse mais a ver com a minha realidade, inclusive. Mas tá tudo bem. Então, acho que a gente tem que ter esse propósito, porque o propósito nos sustenta, o porquê daquilo nos sustenta, o porquê dessa meta, por que eu quero alcançar tanto essa meta, por que essa meta é tão importante que eu parei, pensei sobre ela, escrevi ela e tracei um plano pra alcançar essa meta. Por quê? Sabe? Por quê? Eu acho que é aquela frase, né, que o propósito, ele dá sentido à dor, dá sentido, porque às vezes as nossas metas, elas não tá ligadas com o sacrifício que a gente vai ter que fazer, né, com abrir mão de algumas coisas, com ter que escolher uma coisa sobre outra. Então, se a gente não tem bem claro o porquê, a gente facilmente vai abrir mão daquilo, a gente vai abandonar, desistir, deixar pra trás e ter todo aquele sentimento de frustração no final do ano de, putz, fiz muito menos do que eu deveria, muito menos do que eu gostaria, mas talvez porque você não tinha um propósito muito claro sobre aquela situação. Então a gente tem que sempre se perguntar, assim, quando a gente for criar uma meta, um plano, isso faz sentido pra mim? Isso faz sentido? Eu tô disposto a pagar o preço sobre aquilo? E ter sempre essa visão, né, de além, a visão que vai sobre, para além do só cumprir a meta, sabe? Mas o porquê que essa meta foi tão importante pra mim, para que eu pensasse sobre ela e, enfim, desejasse alcançar essa meta. Acho que essas são as minhas reflexões gerais aí sobre o assunto. E... tem mais uma coisa que eu queria falar. Que a gente também tem que entender que algumas metas na nossa vida são metas que às vezes não vão depender só da gente. Então, às vezes você vai estabelecer uma meta que você vai precisar de outras pessoas para concluir aquela meta, ou vai precisar de uma ajudinha aí do Espírito Santo, enfim. Então, acho que quando a gente estiver diante de uma situação que é uma meta que tá nessa categoria aí de não depende só de mim, eu já fiz tudo que eu podia fazer, a gente tem que ter essa convicção no nosso coração. Eu já fiz tudo que eu podia fazer, tudo que cabia em mim, tudo que estava dentro do meu alcance, tudo que estava dentro dali da minha possibilidade, eu fiz, eu concluí, e agora vamos aguardar. E acho que deve ser um pouco difícil esse momento, né, de esperar os outros para concluir algo que você deseja, mas que são processos também, né? E a gente não pode deixar de fazer aquilo, a nossa parte, aquilo que tá dentro do nosso alcance, né? Só porque a gente vai depender de outra pessoa. Então, a gente tem que estar sempre pronto, né? Então, da minha parte, eu vou fazer e vou construir isso até que seja o momento certo para que eu consiga alcançar essa meta por meio de outras pessoas. Acho que, no geral, é isso. Eu amo fazer metas, eu amo sonhar, eu amo planejar, eu amo, 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 amo. E mais que tudo, assim, acho que as metas, elas nos trazem
um direcionamento, assim, muito grande durante o ano, assim, porque você consegue parar, sentar e relembrar suas metas e revisitar aquelas coisas que você escreveu e falar, putz, eu quero conquistar isso esse ano, eu tô estagnada, não tô indo pra frente. E se questionar por que eu não tô indo pra frente. Será que essa meta ainda faz sentido? Será que não faz? Enfim, ter todo esse processo de reflexão mesmo, de parar pra pensar sobre as metas. E no final do ano, né, claro, fazer aquele balanço de ver, né, consegui, não consegui, por que não consegui. E aí ter todo esse processo também de autoconhecimento, né, entender por que eu não concluí tal meta. Será que porque eu não me esforcei direito? Será que porque eu deixei de fazer algo? Será será que foi porque eu priorizei outras coisas? E, enfim, tendo esse processo aí de reflexão e construção de metas. É isso, esse ano eu quero fazer metas não só anuais, mas metas para além, sabe? Para anos futuros, assim, anos que estão um pouco adiante. E é isso aí. Depois eu compartilho com vocês as minhas metas por categorias, que eu quero dividir elas por categorias. E vamos ver. Tchau. Tô terminando o vídeo na companhia da minha corona. A minha companhia. Lindinha, lindinha. Você é lindinha.